O Papa Francisco respondeu uma carta do ex-presidente Lula na cadeia. Isso deixou muita gente preocupada. Agora, todas as teorias conspiratórias de que o Papa Francisco é comunista surgiram aí. E a esquerda e a direita estão trocando tapas para saber se essa carta é verdadeira ou não, se foi o Papa mesmo que escreveu. Vamos analisar o que está na carta do Papa Francisco e o que está na suposta carta que o Lula enviou para o Papa. Vamos ler o texto e entender exatamente o que está ali para acabar com qualquer boato ou teoria conspiratória, seja de direita, seja de esquerda. Essa notícia apareceu em todos os portais, está sendo debatida no Twitter, aqui no YouTube, em todas as redes sociais e até no WhatsApp. Todo mundo muito preocupado com o conteúdo da carta, sem entender exatamente do que se trata. E essa notícia apareceu também no portal do Lula, como vocês estão vendo aqui. E ele divulgou, esse portal aqui, divulgou oficialmente aquele que seria o conteúdo oficial dessa carta. Eu vou deixar os links e referências na descrição e também qual foi a carta que supostamente o Lula enviou para o Papa Francisco. E por que eu estou dizendo que essa carta aqui supostamente foi enviada do Lula para o Papa Francisco? Alguma carta foi enviada, mas é bem provável que este trecho que está divulgado aqui no site do Lula não foi a carta que realmente o Papa Francisco recebeu. Vamos entender o básico. O Papa Francisco deve receber milhares de cartas todos os dias, e é claro que isso não passa pela mão dele em 100% dos casos. Apenas casos muito específicos, como provavelmente essa carta do Lula ao Papa. Porque o Lula é um ex-presidente, é uma figura proeminente no mundo, todo mundo conhece, sabe quem é, e é claro que quando isso chegou ali no correio do Vaticano, alguém na hora de fazer a triagem percebeu que se tratava de alguma coisa um pouco mais importante e que precisaria de uma resposta diferenciada e também, claro, passar pelo crivo do Papa Francisco se aquele conteúdo deveria ou não ser respondido. Mas mesmo assim, o que provavelmente aconteceu foi que esta carta foi levada ao Papa Francisco, ele deu uma olhada, avaliou a possível resposta e autorizou o envio dessa carta para o ex-presidente Lula na cadeia. Todo o trâmite deve ter sido feito por algum estagiário ou por alguém que já está especializado em escrever respostas quando elas precisam de sair do padrão, porque toda carta que chega lá no Vaticano recebe alguma resposta e a grande maioria delas tem um padrão de conteúdo que nós vamos verificar exatamente na carta que o Papa Francisco enviou para o Lula. Tem um padrão no conteúdo que serve para responder praticamente todo mundo. Mas antes da gente ver a carta que o Lula enviou, vamos ver a resposta, porque eu acho que aqui tem algumas dicas que vão nos mostrar que esta carta aqui é um padrão com pequenas alterações, porque se tratava do ex-presidente Lula. Ela começa descrevendo aquilo que o Papa recebeu. Estimado Luiz Inácio, recebi a sua atenciosa carta no passado 29 de março, guarda essa data, 29 de março, com a qual, além de agradecer a minha contribuição para a defesa dos direitos dos mais pobres e desfavorecidos, ou seja, nessa carta o Lula deve ter elogiado os textos, as pregações do Papa Francisco em defesa dos mais pobres, e continua, me confidenciava o seu estado de ânimo, o Lula deve ter falado como que ele estava se sentindo na cadeia, e comunicava a sua avaliação sobre o atual contexto sociopolítico brasileiro. O Lula escreveu alguma coisa descrevendo o que está acontecendo do ponto de vista dele aqui no Brasil. O que me será de grande utilidade. O Papa Francisco reconhece que o conteúdo da carta do Lula foi, de certa forma, útil. E os dois parágrafos seguintes são claramente um padrão que vai em todas as respostas para qualquer pessoa que tenha mandado uma carta na mesma época. Como assinalei na mensagem para o 52º Dia Mundial da Paz, celebrado no passado 1º de janeiro, a responsabilidade política constitui um desafio permanente para todos aqueles que recebem o mandato de servir o país. E aí ele
continua dizendo da importância da atuação política, de um futuro digno, e aí ele continua todo esse parágrafo. Depois, o terceiro parágrafo: nestes dias estamos celebrando a ressurreição do Senhor, então foi muito próximo ali da Páscoa, e ele manda essa mensagem de esperança, de luta pela verdade, e esse parágrafo também fala sobre a salvação, o que é perfeitamente um padrão para se responder qualquer pessoa. E a conclusão da carta, ela é muito interessante porque remete ao que supostamente também está na carta do Lula e que é um pouco mais pessoal, tendo presente as duras provas que o senhor viveu ultimamente, especialmente a perda de alguns entes queridos, e aqui ele diz sobre a esposa Letícia, o irmão Genival e também o mais recente, o Arthur Neto, de 7 anos. Quero lhe manifestar minha proximidade espiritual e lhe encorajar, pedindo para não desanimar e continuar confiando em Deus. E a carta tem uma conclusão também muito padrão, com a assinatura do Papa Francisco, datada do dia 3 de maio de 2019. Isso já esclarece que essa carta é sim um padrão, com pequenas alterações para se ajustar ao fato de se tratar do Lula, um ex-presidente do Brasil, numa situação especial, porque ele está na cadeia, o que seria perfeitamente justo se esperar que o Papa Francisco responda a alguém que está preso. Qualquer pessoa que ler essa carta com um mínimo de inteligência e cuidado vai perceber que o Papa não está nem defendendo o Lula, nem condenando o Lula. Está apenas respondendo ele dizendo: olha, eu recebi sua carta, muito obrigado, eu li com atenção aquilo que você me pediu e estou rezando por você. Se você tentar, você que está assistindo esse vídeo, tentar mandar uma carta para o Papa Francisco, você vai receber uma resposta padrão com pequenas alterações e ajustes para se tratar do seu caso específico, e você vai ficar muito feliz. Foi o que aconteceu com o Lula, nada de extraordinário. Mas lembra que eu falei para você prestar atenção em alguns detalhes da carta do Papa? Pois é, aqui tem também no site do Lula a suposta carta que ele enviou para o Papa Francisco. E se observarmos com atenção o que tem nesse texto aqui, nós vamos perceber alguns elementos bem curiosos. A carta do Lula que foi divulgada, ela é bem curta e objetiva, e curiosamente ela não tem muitos dos elementos que o Papa Francisco respondeu. Pode ser que a equipe do Lula não divulgou a íntegra do texto que o Lula enviou. Eles divulgaram apenas um pequeno trecho, ou um resumo, ou até mesmo algo adaptado para divulgação na imprensa, para não revelar exatamente o que o Lula enviou para o Papa Francisco. E essa carta ela é muito direta. Meu caro Papa Francisco, agradeço muito o apoio que o senhor tem demonstrado pelo povo brasileiro, pela justiça e pela defesa dos direitos dos pobres. Sigo aqui lutando para provar minha inocência e tenho consciência de que só estou preso porque os poderosos querem destruir toda a rede de proteção e cuidado que construímos para os excluídos, para que os bancos e os poderosos tenham ainda mais lucros e acúmulo de riquezas. Tenho sido provado com muitas dores, mas não desisto, Papa Francisco. O amor ao meu povo e minha fé me animam, mesmo que às vezes as provações com a morte de meu irmão e do meu neto Arthur, de apenas 7 anos, me façam duvidar de tudo. Gostaria, Papa Francisco, de contar com o seu apoio e amizade. Reze por mim, de seu admirador de fé, Curitiba, 5 de abril. Esta carta aqui está datada no dia 5 de abril, sendo que a resposta do Papa Francisco diz que ele recebeu uma carta no dia 29 de março. E aqui não tem todo o conteúdo da resposta do Papa Francisco. O Papa disse que recebeu uma análise sobre a questão política, a conjuntura do Brasil nesse momento. E o Papa se solidarizou com as perdas do Lula, incluindo aqui a esposa. Mas o Lula, nesta carta, faz referência apenas ao seu irmão e ao neto que ele perdeu enquanto estava na cadeia, enquanto está na cadeia. Ou a equipe do Lula se confundiu com o texto, ou apresentaram um texto que não foi o que realmente enviaram para o Papa Francisco. Isso aqui é realmente muito estranho. Pode ter sido o fato de que eles perderam a carta original e depois pegaram apenas um rascunho e disseram para o Lula escrever aqui um resumo do que estava lá na carta original, porque eu também duvido que o Lula mandou uma carta manuscrita
para o Papa Francisco e também não mandaria algo tão curto, tão objetivo e direto. Ele mandaria alguma coisa um pouco mais detalhada, mais aprofundada e um texto mais longo. Com toda certeza o Lula mandaria um textão de Facebook para o Papa Francisco. O fato é que houve muito exagero de todas as partes, de direita e de esquerda, sobre essa carta que o Papa Francisco enviou para o ex-presidente Lula. Que a carta realmente foi enviada pelo Papa, foi, mas ela não é tão extraordinária ou tão diferente do que qualquer outra pessoa receberia de resposta, levando em consideração que o Lula é um ex-presidente de um país muito grande como o Brasil e ele não seria ignorado. Então essa carta padrão, essa resposta padrão que o Papa envia para qualquer pessoa, ou seja, que a equipe do Papa envia para qualquer pessoa, foi minimamente modificada para torná-la um pouquinho diferente e parecer que foi algo exclusivo. Mas o Lula recebeu mesmo, foi uma carta padrão. Ninguém tem que acusar o Papa Francisco de nada, nem mesmo achar que o Papa Francisco está pendendo para um lado ou para o outro. É uma carta qualquer. Se você quiser receber uma carta do Papa Francisco, pode tentar, envia essa carta lá para o Vaticano, se você tiver o cuidado de escrever em espanhol. Vai facilitar um pouco a vida de que talvez você tenha a mínima chance de que essa carta seja realmente mostrada ao Papa Francisco. Senão, ela vai ser lida pela equipe, vai ser arquivada, guardada e você vai receber uma resposta padrão. Nada demais. Foi isso que o Lula recebeu, uma resposta padrão do Papa Francisco. Eu já gravei outros vídeos falando aqui sobre todas as acusações que fazem sobre o Papa Francisco, vou deixar links e referências na descrição e 2 sugestões de vídeos aqui do lado, para que as pessoas parem de ficar acusando o Papa Francisco de comunista, de esquerdista ou coisas semelhantes e não fiquem falando bobagens sobre a nossa igreja. Assiste esses vídeos que eu estou sugerindo aqui do lado, inscreva-se no canal, deixa like, comenta, faz o que você quiser, veja os links que estão na descrição.